Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Periodicamente, a sociedade terrestre experimenta provações coletivas, fenômenos sísmicos de natureza cósmica, fenômenos sociológicos, epidemias, guerras, que são a decorrência natural de um mundo ainda primitivo. Segundo a visão da doutrina espírita, os mundos evoluem e as pessoas, os espíritos que os habitam. Por isso mesmo, há uma classificação, desde mundos primitivos até mundos sublimes. No Evangelho, vamos encontrar numa imagem do apóstolo Paulo a denominação de terceiro céu, para referir-se a esses mundos superpostos sobre a Terra, mundos de energia, variando desde as mais grosseiras, a matéria, até as mais transcendentes, o espírito puro. A Terra vem de uma realidade ainda primária, grotesca, em que ela, a Terra, se encontra também evoluindo. Se examinarmos, por exemplo, o planeta antes da criação do homem, há 2 bilhões e 400 milhões de anos, verificaremos que era praticamente um planeta inabitável. Se observarmos as manifestações de erupções vulcânicas, também observaremos que, na atualidade, esses são menos venenosos do que aqueles. Os vulcões antigos eliminavam gases fatais. Além dos danos das placas tectônicas que se chocavam e produziam a erupção da massa em erupção, os gases matavam a grande distância. Na atualidade, embora erupções ininterruptas de vulcões permanentes, se pôde ter o cuidado de viver relativamente próximo, sofrendo apenas os dramas da erupção propriamente, mas não dos gases. É muito comum que a sociedade contemporânea evoluiu, e o planeta também, através das reencarnações. O homem primitivo, bárbaro, cheio de instintos, e o poeta da música, da arte, do sentimento, suave e com grandes tendências cósmicas, a ponto de dar a sua vida pelo seu irmão. E este exemplo, nós temos a figura transcendente de Jesus. Por amar-nos, ele se doou, sem o desejo de nenhuma recompensa, para nos dizer que o processo de evolução na Terra há de ser feito pelo sentimento do amor. E enquanto este sentimento não tome conta de nossa vida, experimentaremos o chamado ir e vir das reencarnações expiatórias e provacionais. Isto é, a lei do sofrimento é naturalmente a lei do desgaste. Pela lei universal, existe a segunda lei, que estabelece que a vida para viver gasta energia, transforma energia em massa, e a massa se desgasta. A Terra
À medida que consolidou os gases, deixou no epicentro, na intimidade, os gases mais venenosos, que através desse largo período, de quando em quando, por questões dos choques, dos pedaços de terra que formam os continentes, as ilhas e as grandes cidades ou pequenas, desses choques derivaram a aproximação, porque todo o globo está em movimento. Não existe parada, vácuo ou ausência de vibração. A Terra é um planeta material feito de vibrações que se condensam. E então é natural que haja fenômenos destruidores. Essa é a expressão que Allan Kardec usa na página dedicada às leis morais, a lei de destruição. Tudo que se constrói degenera. Tudo que degenera muda, morre na sua forma para apresentar-se através de outra forma. Já é muito antiga a observação de que tudo na Terra se transforma e nada se aniquila. E para mostrar como isto é verdade, o filósofo Chacrinha costumava dizer que nada se cria, tudo se copia. E é verdade. O universo é feito de uma unidade. Hoje, assevera-se que o universo é uma vibração, é uma onda. No passado, dizia-se que o universo era uma máquina estática, mas a astronomia e a física quântica demonstraram que o universo se expande e se contrai. É, portanto, uma força viva da natureza. Um grande físico inglês falou no século passado que ele havia dedicado a sua vida à pesquisa astronômica e à realidade do ser humano. Então ele chegou à conclusão de que tudo é uma energia única, passando por vários processos de modificação. Unindo-se a molécula A à molécula B, o átomo, nós formaremos um conjunto C. E se apresentarmos mais uma molécula diferente, construiremos uma molécula de natureza tal. Por exemplo, a água, oxigênio e hidrogênio. Mas nem sempre o líquido, a água, é água. Se nós olharmos, por exemplo, o ácido sulfúrico, que é destruidor, ele é o resultado de moléculas diferentes. H2O, água, SO4. Então, acumuladas essas partículas, nós temos uma outra partícula, uma outra forma de vida. Se, por exemplo, nós tivermos determinados elementos genéticos que caracterizam o homem e caracterizam a mulher, a falta de um elemento ou de uma molécula desse elemento, nasce um corpo degenerado. Então, são 300 bilhões de células. E, portanto, vamos ter um número de átomos de trilhões em harmonia, dentro de um campo vibratório que os preserva com a forma que nós temos. Essa é a criatura humana. Mas o universo está em constantes modificações. Diariamente vemos as chamadas estrelas cadentes. Elas riscam o universo. Nem sempre são estrelas. Podem ser satélites, aerólitos e outras partículas que se desprendem dos astros em formação.
ou dos astros que se chocam. Portanto, a Terra de hoje não é como o planeta Terra do ano 2000. Já houve modificações fantásticas, porque sustentada pelo Sol, a Terra consome a energia do Sol para que se manifeste a vida e seja mantida. E o Sol, para nos manter, gasta 200 bilhões de toneladas de massa transformada em energia. Essa energia, que são as chamas solares, experimenta muitas mudanças. Elas estão sempre queimando, produzindo estrondos, alargando-se às vezes em pedaços que vão a milhares de quilômetros, e a temperatura na Terra se modifica. Como a Terra está em movimento ininterrupto, o movimento em torno do seu próprio eixo, que nos dá o dia e a noite, e aquela geral em volta da sua gravidade, em 365 dias e 6 horas, que nos permitem as 4 estações. É natural que, periodicamente, esse fenômeno do Sol reflita na Terra e a Terra experimente processos de modificação. Por isso, determinados fenômenos são periódicos em determinadas fases, porque a Terra sempre repete o mesmo movimento. São as calamidades, o inverno, o verão, a neve, a ardência do solo, os eclipses, por causa desse ajustamento nesta linha horizontal em que se encontram um dia em cada X anos todos os planetas. Mas o planeta que nós habitamos é como uma ilha imensa dentro de uma água. No caso aqui seria no ar, nessa gravidade universal, nessa força. E como ele está em formação, a África está se aproximando da América do Sul. E se nós pegarmos uma conjuntura e colarmos na outra, dá perfeitamente um continente. Porque no passado se rompeu e se afastaram, nascendo 2 continentes. Agora tem havido uma outra terrível cisão do planeta terrestre, na África, e uma brecha se abriu em profundidade ainda não encontrada, com mais de 100 quilômetros. Em breve se separarão, porque o movimento é perpétuo, até a matéria da Terra se tornar tão sutil que ela flutue sem os danos materiais. Então é natural que nesses danos materiais o habitante da Terra, que somos nós, sofra o efeito que vem de dentro do planeta ou da sua periferia, onde estão as manifestações da sua própria constituição. Concomitantemente, o ser que habita a Terra, como outro planeta qualquer, contribui para o seu progresso ou para a sua ruína. Nós vemos países em que o progresso é infinitamente grande e outros, da mesma época e talvez mais atrasados, em que as condições climáticas, sociológicas, são terrivelmente desastrosas. Bangladesh, na África, é considerado o país mais infeliz do mundo, sob quaisquer aspectos: imundície, promiscuidade, doenças, mas o seu povo, idem também, num atraso inconfessável, porque nem sente aquela razão terrível de involução. E ainda com a ajuda do mundo, que periodicamente faz campanhas mundiais para ajudar Bangladesh, os espíritos que ali se reencarnam são atrasados.
E a vibração deles mantém uma psicosfera no calibre dos seus pensamentos. Cada país tem a sua atmosfera. E ao lado da atmosfera, que é da natureza, uma psicosfera do pensamento das criaturas humanas. Tradicionalmente, a Alemanha, a França, a Inglaterra sempre estiveram em guerra, desde o tempo dos romanos. Periodicamente, essas guerras se repetem. Na história da evolução, os espíritos que habitam esses países são espíritos que habitaram na Grécia, por exemplo, Esparta, e reencarnaram como alemães. Esparta era o país da guerra. A educação era bélica. A partir dos 8 anos de idade, o filho pertencia ao Estado. E as mulheres eram tão belicosas que criavam os cabelos para fazerem cordas para as invasões e a viagem através das muralhas. Atenas era da beleza, da filosofia. Ninguém sabe o filósofo de Esparta. E por isso mesmo, hoje é uma cidade sem a menor importância. No entanto, por volta do século V antes de Jesus, era um glorioso estado, como cada cidade atual da Grécia era um estado. E Atenas, cheia de beleza, de poesia, desde o Partenon até a poemática filosófica de Sócrates, Platão, Aristóteles, dos grandes artistas. Quando nós vemos uma estátua de Fídias, temos a impressão que vai respirar. Esses artistas eram tão extraordinários que roubavam cadáveres para poderem dissecar as veias e na estátua repetir as veias, as artérias, todos os ossos, com uma perfeição incomparável. Então, tivemos a Renascença na Itália, para onde foram os artistas da Grécia e Atenas. É quando Roma surge e a filosofia grega torna-se filosofia romana. O tempo faz que em 410 Roma seja visitada e destruída. E nunca mais Roma pôde ser em beleza, em paz, aquilo que fora antes de Jesus. Então os romanos nasceram na Inglaterra. O inglês, tradicionalmente, é um romano. Mas também um grande número deles renasceu na América. O americano, mesmo de hoje, é o romano do passado. E as formas de identificar a moeda com a determinação de Deus, as construções com o seu trípeto, as colunas, a vida belicosa em um país de grande poder tecnológico, especialmente nas armas que podem destruir o mundo de um momento para o outro. Então essas gerações criam as suas origens na psicosfera. E nós vemos que, durante o período em que o cristianismo floresceu, em que a doutrina de Mohamed também floresceu, a humanidade teve paz. Mas a sociedade procurou o prazer, porque é muito mais agradável do que o sacrifício. E nós temos, genericamente, uma sociedade corrompida, que exclusivamente pensa no prazer, no ter, no agora. Se alguém nos vem falar algo dizendo, amanhã você fala, não, mas tem que ser agora. E algo tem que ter sido ontem, porque é o momento. Só se pensa em Madonna, em sexo vulgar,
Porque o sexo normal é também dos animais, é das plantas, mas da criatura humana é depravado, por causa da mente. O sexo tem o prazer orgânico, mas a mente é que tempera, daí a sensualidade. A sensualidade é a imaginação de cada qual colocando o sal do prazer. E Madonna hoje é o símbolo da velhota decadente e depravada. Não sou eu que estou dizendo, são as críticas. Eu não tenho opinião sobre isso, tenho opinião que ela é uma devassa, nada mais. E a crítica, através de quem lê as redes sociais, chamam até de velhusca. É uma palavra um pouco forte, para falar que é velha disfarçada. Ela com maquiagem e sem maquiagem, sem o filtro. Quem já leu, por acaso, a história da bruxa, da menina encantadora que comeu a maçã, é uma bruxinha. Não tem nada a ver com aquela Madonna cheia de vida. Também pudera. Tem mais de 60. Caso denunciado. Mas, em realidade, quem chega a 60 já passa de 70. E aí vai. Eu que diga, que estou apenas com 97. Mas, bem, então a psicosfera, nossa, é de luta, é de ódio. Nós, com mais facilidade, temos raiva do que damos um sorriso. Hoje, a ciência estabelece que quem sorri mais tem menos rugas. Imagine, é de graça, né? E, no entanto, se vai comprar creme com substância atômica para espichar a pele, até o dia que a pele chega assim, chega. E não há canivete, não há pasta, não há nada. Então tem agora o produto que faz a máscara. Aquela máscara é tirada toda vez que vai dormir no outro dia. Outra, eu não sei como aguenta o calor tapando os poros, porque eu só de pensar começo a transpirar. E esta gente não põe uma máscara de uma substância plástica e especial e tapa todos os poros. E fica aquela coisa também que não pode rir, porque se rir, quebra. É muito interessante. Então, só pensamos nisso. Então, o que vimos? Vimos no Rio de Janeiro, Madonna com 1.500.000 indivíduos da mesma estirpe. É a lei das afinidades. E, simultaneamente, em Porto Alegre, sobre as águas do Guaíba, crianças morrendo afogadas. E o país elogiando Madonna. Os líderes de auditório pagando uma alta importância para tirar uma foto com Madonna. E ela cheia de cansaço, coitada, porque não é fácil ser ídolo de qualquer coisa, e muito menos do vício, porque o vício cansa, e não aguenta e tem que botar novidade. Então, o nosso planeta hoje vive um momento terrível de expiação. Então, expiação de quê? Da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi tão perversa que superou a todas as guerras do passado. Imaginem, as guerras de lança, flecha e punhal. E a última guerra superou a todas as guerras que já houve na humanidade, quando a própria criatura humana se transformou em instrumento de guerra. Quando os nazistas matavam as pessoas como se fossem moscas. 6 milhões de judeus e 15 milhões de civis e 70 milhões da guerra. Os céus, o programador da vida, colocou toda a clemência na fraternidade, daqueles que deram sua vida para salvar judeus e salvar pessoas de outros povos, como brasileiros também. Não eram nazistas, não tinham direito de viver.
Mas isto ontem, ainda não completamos 100 anos. E agora nós vemos a saudade dos neonazistas. Grande parte do mundo lamentando o que eles chamam a esquerda. Eu sou do tempo da guerra. Eu era menino, eu nasci em 27. A guerra começou em setembro de 39. E acompanhei em 65, a Revolução de Cuba, a Guerra Maestra, quando Fidel e o seu grupo saíram de Sierra Maestra, no centro de Cuba, na direção de Havana. E veio a Revolução, até hoje. Muito bem. E um dos líderes, chamado Herói, foi o maior homófobo que houve no século passado, Che Guevara. Ele mandava matar por prazer, porque ele era um psicopata e argentino. E então, ele mandava matar pelo prazer, que o outro era diferente. Homossexuais, meretrizes, ladrões, Che, como o povo adora dizer, matava com seu revólver. E havia uma lei de assassinato legal em Cuba. Tem poucos anos, 65 para cá, Fidel enriqueceu, deixando uma fortuna incalculável para sua filha, e Cuba está aí para qualquer pessoa ver. Aliás, os comunistas dizem que aquilo é uma armação de cinema. É que eles nunca foram a um campo de concentração na Alemanha. Eu fui a 9, inclusive Auschwitz. Um campo, um espaço, como a Península de Itapajipe, aqui em Salvador, a metade de Roma para lá, onde mataram só ali 1.600.000 pessoas. A mortandade era tal que não tinha como vencer os cadáveres. Carros especiais faziam valas e os cadáveres eram jogados ao monte e não vencia, porque matava 100, 200 pessoas no dia, asfixiava. A saleta do gás cabia 100 pessoas. Mais tarde eles alongaram um pouco, 200 pessoas de pé, e morriam com veneno de rato nas aberturas para os chamados banhos. Eram considerados tomar um banho, todos iam nus, empurrava, lotava como sardinha e abria o gás por 20 minutos. Todos morriam. E para poder haver economia, porque a bala já era rara na Alemanha, já custava mais cara, encontraram outros meios mais tétricos de matar e mais baratos. Então, esta gente, que fomos alguns de nós, reencarnou com esse débito. Eu estive dentro do campo. Eu estive na sala do gás. Eu estive nos fornos crematórios. São forno de açapão. Pegava o cadáver com uma pá, colocava ali. E tinha que tirar logo, porque já vinha centenas de cadáveres. Às vezes tiravam mal queimado e jogavam no monte de cinza. Ora, nós temos o Deus interno, porque esses monstros, por incrível que pareça, amavam Hitler, que era um psicopata sexual. Ele se uniu a uma jovem num matrimônio arranjado, mas ele era infértil. Apaixonou-se por uma criança, uma menina judia. E ele, que mandava matar os judeus, protegia essa menina judia, que sempre estava onde ele se encontrasse. Quem desejar melhores informações, leia o livro A Lança do Destino, para ter uma ideia. Pois bem, onde andará Hitler? Ele vira aleijado, basta. Agora, o Hamas pega uma mãe, o pai e seus filhos
e coloca numa sala com forno. Pega o filhinho, bota numa bandeja e coloca dentro do forno, com os pais obrigados a verem. Também os judeus devem fazer as suas. Não justifica, eu cito Hamas, porque o que eu li era do Hamas. E assim por diante. O assassinato que hoje os judeus chamam de Holocausto, no dia que eles atacaram Israel, em outubro do ano passado, e o pai de Alok, esse brasileiro dos esportes mundiais, é um dos maiores do mundo, dessas reuniões que vão 800 mil pessoas, 1 milhão, o espetáculo era feito pelo pai de Alok. Ali estavam mais ou menos 800 mil pessoas, quando de repente explode um míssil. Ninguém acreditou, pensou que era fogo de São João. E de repente, a chuva de mísseis sobre aquela multidão que estava nos espetáculos públicos. E veio a guerra. É natural que ao lado desta guerra, as calamidades que devem estar sendo aplicadas ali, na Rússia, mas também nas cadeias do mundo inteiro, nas cadeias que por excesso de bandidos, eles são assassinados lá dentro por outras turmas. E nós continuamos algo diferente, com uma dona na cabeça. Então, chamaremos isto de lei de destruição. É a vida, é a divindade, é a lei. A lei de amor colocada, essa lei de destruição. Que fazer? Morrer é inevitável, todos vamos morrer. A forma de morrer é que vai depender do nosso karma, das nossas ações no passado e do nosso pensamento no presente. As religiões, todas elas, mesmo as mais perversas, como a muçulmana, que manda matar, pelo mínimo, o pai, matar a filha, porque se apaixonou por um não muçulmano. Todo dia a imprensa mostra pai e mãe assassinarem a filha, porque se misturou. E a ideia de Maomé, que enquanto existir um judeu na terra, o muçulmano não vai para o céu. Então vamos ter guerra até desaparecerem todos os judeus ou todos os muçulmanos. Porque é uma profecia do pai dessa religião. Que também, por outro lado, tem a sua parte filosófica da caridade, da bondade, do amor, da beleza, do respeito. As leis são vigorosas. Ou respeita a lei ou morre. Portanto, é claro que respeita entre as duas opções, mas de vez em quando a pessoa toma conhecimento com o exterior e se torna católica, se torna protestante. Recentemente, no Afeganistão, uma família católica foi enterrada viva, porque não renunciou a Jesus em favor de Maomé. Então, os pais, os filhos, os avós, toda a família foi sepultada viva. E diziam, renunciam? Não. Nos dias de hoje. E eu acho interessante o silêncio que a imprensa faz. Apesar das tragédias convenientes que eles colocam toda hora. Então, nós estamos sofrendo no Rio Grande do Sul, mas em toda parte do mundo. A dor lá foi chocante, porque foi o maior problema que o Brasil experimentou como flagelo destruidor. Eu conheço bem o estado, eu visitei umas 80 cidades. E então a gente saber que a água, por exemplo, no aeroporto, chegou ao check-in do aeroporto, no primeiro andar. Eu não posso conceber, como alguém disse, de onde sai tanta água?
cobriu, por exemplo, uma rua relativamente próxima do porto, a Rua da Praia, coberta, as árvores da Praça Getúlio Vargas, e a uma distância muito grande, empoçado, cobre das casas. O número de mortos é incalculável, porque só vão descobrir quando baixar. Então alguém escreveu assim: teremos a ocasião de ver o maior cemitério descoberto quando as águas baixaram. Porque ninguém tem ideia de quantos morreram, de quantos conseguiram subir ao telhado e as águas passaram o telhado e morreram. Que fazer? Termos solidariedade, pensarmos nos nossos irmãos gaúchos, lembrando de uma tradição. Quando o mal bate na porta do vizinho, fecha a porta, porque ele vem também para a nossa casa. O que hoje é teu, amanhã é meu, porque nada transita de mão para mão. Mas a pior calamidade ainda são alguns sobreviventes, que se tornam ladrões daqueles que ainda estão vivos na miséria. A polícia está detendo um número enorme, porque é nessa hora que se verifica a sanidade moral, a saúde da sociedade. Me aproveitar, como a gente vê um caminhão cai e o produto derrama, em 10 minutos o povo rouba, numa alegria imensa da desgraça daquele grupo, do caminhoneiro que vai perder o emprego, quando não morre, da empresa que vai à falência. Porque quando cai um avião, por exemplo, a empresa vai à falência. Porque conseguir recuperar-se de uma queda aérea, a Paner, aqui no Brasil, a Varig e outras que têm acabado recentemente, porque não podem pagar os danos dos desastres. E então nos cabe olhar os nossos irmãos, colaborarmos principalmente com o pensamento. E existem campanhas, se nos for possível, e se não for possível, colaboremos. Se não colaborarmos com dinheiro, que nem sempre sabemos se chegam aos necessitados, com víveres, com outros produtos de emergência, a água, o papel higiênico, o pão de cada dia, porque não tem como fabricar. E agora, os produtos lácteos, a carne, porque as grandes empresas de carne do Brasil são todas gaúchas e foram todas afetadas, parecendo um plano, Sadia e etc. Então, se colaborarmos através da boa palavra e se modificarmos o nosso caráter, porque ninguém está livre disso. Olhem nas redes as enchentes no mundo inteiro. Dubai, chovia um serenozinho cada ano. Então, tem sido vítima de tragédias. A Arábia Saudita, onde está a Kaaba, o meteoro sobre o qual Mohammed pregou a sua doutrina, que é um objeto sagrado, foi alagada, tudo. Em pleno deserto, as chuvas do deserto. Então, meus irmãos, a nossa mudança espiritual é inevitável. Ficar com raiva não resolve, piora. É necessário compreendermos que há um Criador e respeitarmos, pelo menos essa figura hipotética que seja. Nós não podemos ter saído da lama, pegou um bolinho de barro e jogou Adão para lá. E Adão encheu a terra. O dilúvio matou tudo, deixou Noé, encheu a terra de novo. Tem a dó. Quer dizer, é absolutamente impossível. A ciência nos explica tão fácil, através do evolucionismo de Darwin. Nós, os espíritas, devemos meditar.
E Allan Kardec, examinando a questão do livro A Gênese, fala desta mudança em 1868. Fala desta mudança da Terra de planeta de dores para o mundo de regeneração e de paz. Portanto, profecia. O Evangelho de Jesus, chego em casa e olhem no Novo Testamento, Marcos 13, pelo menos leiam uma vez, Marcos 13. O que disse São Marcos é tão incrível que parece que ele fotografou o presente e leu. Quem estiver no campo, não vá à cidade, porque não há tempo. Quando a bomba de Hiroshima e Nagasaki caiu, cada uma no seu lugar, quem estava no campo não teve tempo, porque quando se viu aquela claridade, já era o estouro. Já o estouro fez que os tímpanos de 300 mil pessoas explodissem. 180 mil morreram na hora. Quando vieram os ventos, com a velocidade de 200 quilômetros por hora, pegava a pessoa e jogava assim na parede, e a pessoa penetrava na parede, ficava só a gordura. Quem desejar melhores, leia o livro Tragédia do Átomo. É impressionante, precisa ter raça para ler até o fim. Quando vem os dados das testemunhas, na cidade de Hiroshima, que tinha 300 mil habitantes, e que era uma cidade pacífica, uma cidade de estudantes. Era chamada a cidade dos rios. Rio Otavá. Tinha 7 braços. Era como Veneza. Pois bem, o calor foi tal que todos os rios secaram. Todos. A 30 quilômetros, as vidraças das casas arrebentaram da expansão do ar. E o autor do livro que eu li diz o detalhe para nos dar a ideia. De repente, naquele fogo, naquela coisa, todas as casas derrubadas. Começou a chover. E os sobreviventes, rasgados, feridos, derramando sangue, correram para as ruas para receber a chuva. Não era chuva, era estrôncio 90. É uma substância radioativa terrível que caía das pessoas e ela ia ter câncer. Todos aqueles que receberam estrôncio têm leucemia até hoje, porque o descendente, o filho do pessoa que tomou estrôncio, nasce contaminada, seu neto, hoje, 90 anos depois, ainda estão reproduzindo com leucemia, do estrôncio, que eram aquelas gotas pesadas. Então, para que Deus tenha misericórdia de nós, é necessário que tenhamos algum mérito. Algum mérito. Sejamos menos intolerantes, sejamos mais pacíficos, disciplinemos as nossas emoções, exercitemos amar, porque o amor a gente aprende. Ninguém nasce amando, a gente nasce neutro. Um grande estudioso alemão, que escreveu um livro sobre o riso, dizendo que o maior medicamento do mundo é o riso, ele diz o seguinte: a criança, logo depois que passa pelo momento, ri. É, portanto, o sentimento da alma, porque ela não aprende com ninguém. Ela aprende a chorar por causa da dor e aprende o que o mundo lhe vai dando. Mas o riso sai de dentro da criancinha, está assim, a gente se aproxima, ela ri. E ela diz: olha, está rindo. Todas riem. Não é só meu neto que ri, não, todos riem. Tem uns que riem demais, tem outros que riem de menos, e tem outros que riem enfesado, como aqui na Terra. Então, nós vivemos o apelo da divindade que está em todo o mundo hoje, no Oriente, no Ocidente.
Um país está sendo liquidado, porque vai desaparecer, já está desaparecendo, que é o país de gelo, na Antártica. Então que nós digamos, Senhor, aqui estamos. Faze segundo a tua vontade, mas dá-me forças para entender, para suportar. Esse é o momento em que, ao invés da ira, do furto, do ódio, nós criamos uma psicosfera de compaixão, de amizade e de socorro. Na internet tem aparecido a minha foto fazendo um pedido para os sofredores do Rio Grande do Sul. A foto eles podem ter achado, mas eu não estou pedindo nada. Não colaborem. São ladrões que se utilizam de nós e estão pedindo em meu nome, por talvez seja um nome mais ou menos conhecido. E então não se deixem enganar. Não mandem nada, especialmente dinheiro. A humanidade faz qualquer coisa por dinheiro. Eu ouvi numa entrevista à televisão, na antiga TV Lixo, ou TV Globo, antigamente, em que perguntavam a 10 jovens, para triunfar, você faria qualquer coisa? Todos os 10 faríamos. Trairia a esposa? Oh, com muito prazer. Mataria a própria mãe? Matávamos. Mas não é surpresa, porque Nero era filho de um ex-imperador, que vivia maritalmente com a Agripina. E a Agripina teve no filho Domícios Nero. Ela, de tal forma, manipulou o imperador que ele registrou Nero como filho e como herdeiro do trono. Ela envenenou o amante e o filho subiu ao trono. Foi considerado o maior criminoso da história. Quando ele cansou de matar, ela muito dura, né, controlava, ele então chamou um soldado e disse assim, mate essa mulher pelas costas, que eu quero ver de onde saiu um ser tão miserável como eu. Aí o soldado esfaqueou-a, abriu, e ele foi olhar o cadáver da mãe, de cujo ventre saiu um monstro como eu. Ele mesmo, ele reconhecia. E se nós olharmos os imperadores de Roma, da casa Flávia, cada um era mais cruel do que o outro. E hoje na Terra, nós vimos a crueldade através de uma das suas faces piores, a crueldade mental. A pessoa não mata porque não tem chance, mas mentalmente mata. Muita gente me diz, se eu tivesse como, eu matava fulano, ou destruía, ou isso ou aquilo. Então eu tenho que conversar muito, fazer uma terapia psicológica, recomendar um terapeuta, porque não será com meia dúzia de palavras que a pessoa vai mudar. Mas também tenho visto coisas inacreditáveis. Vir um bandido e me dizer, seu Divaldo, eu acabei de matar um homem. Ninguém sabe, somente eu e ele. O que é que o senhor me diz? Que vá à polícia, meu filho. Você tem o direito de errar, mas tem o dever de reabilitar-se. E a pessoa ir à polícia, entregar-se, contar a tragédia, tirar o período do cárcere, receber a saída mais tarde, porque as leis no Brasil são muito generosas, e então tem liberdade condicional, e estudar a advocacia para ajudar outros presos que estão no cárcere. Porque a alma nossa é neutra. O meio social é que nos torna bons ou maus. Alguns já vêm maus por causa de outras reencarnações. Mas da fronte da bondade, a pessoa termina cedendo. Na história, já vou terminar, da nossa realidade do amor, uma duquesa russa, durante a Revolução de 1918, a Revolução Bolchevique, em Moscou,
quando o Czar e a família foram para o presídio e mais tarde foram assassinados, ela conseguiu fugir. Era uma jovem de 17 anos na época. Era da alta diplomacia, falava 7 idiomas. E o seu pai era uma autoridade junto ao Czar da Rússia, Alexandre II. E então, ela recebeu uma mensagem que teria que dar na Finlândia. E essa menina atravessou os países em pleno inverno e foi levar a mensagem, enquanto seu país foi destruído, a monarquia. E então, estando ali na Finlândia, ela não podia voltar à Rússia. Ela começou a passar por países e ouviu dizer que nos Estados Unidos os dólares pegavam na rua, as notas de $100 nas árvores. Então ela se apaixonou pela América e veio para a América. Veio e não era exatamente assim. Foi para Nova York. E como era natural, foi empurrada para a prostituição. Então ela esteve em várias partes do pior lixo de Nova York dos anos 30. E ali ela aprendeu a amar. As jovens que vinham para Nova York não tinham chance, porque a competição é de 500 para 1. 500 que chegam, apenas 1 consegue o êxito. Ela, então, meditou e foi trabalhar numa loja Macy's, limpando o chão. Ela era duquesa. É tão comovente. Às vezes me comove porque eu vejo o amor de Deus. Aquela mocinha frágil, com a vassoura, limpando o setor da Macy's, dedicado a joias. Então, uma mulher muito rica estava comprando um diamante. E ela limpando o chão. Só que a mulher não falava inglês. A mulher falava polonês. E então o funcionário explicou que não tinha jeito. E assim perguntou: alguém aqui fala polonês? Ela levantou e foi intérprete. Os proprietários ficaram impressionados. E ela passou a ser intérprete da Macy's. E então ela ganhou projeção internacional. O cardeal O'Connor, de Nova York, convidou-a para ser católica. E como a religião dela era ortodoxa russa, não houve dificuldade. E ela se tornou famosa. Entre assim, casacos de peles, automóveis de luxo e perfumes raros eram para mim como pedrinhas na praia. Homens, eu disputava quais. Mas certo dia, tudo tem um certo dia, eu resolvi mudar. E transformei a minha fortuna em ajuda para mocinhas que moravam naqueles bairros. Eu ia pessoalmente, saber porque estavam ali, retirá-las, pagar, porque tudo das jovens ali é alugado. E criou uma casa em Ottawa e outra no Rio São Lourenço, ambas no Canadá. Mas havia um repórter que a perseguia sistematicamente, dizendo que era uma farsante, porque ela teve agora uma vida regenerada. E um padre começou a ajudá-la. E isso provocou mais ódio no jornalista, que achava que o mundo estava sustentando dois inúteis. Ela não dava resposta, não tinha tempo. Mas um dia ela disse: você é um canalha, porque você fala sobre mim e nunca veio aqui me ver. Venha me ver, venha, o que é que eu faço? E ele foi. Foi, e ela disse: fique 16 horas comigo. E ele foi ficando. Essa mulher não existe. A resistência. Uma semana depois ele pediu
Você podia ficar mais tempo. Ela disse, fique o tempo que quiser. Você é uma alma infeliz. Se apaixonou por ela e ela disse, pois não, podemos nos casar, mas podemos apenas ser irmãos. Para você ver a que ponto vai o meu sentimento de compaixão. E tudo isso por quê? Naquele tempo de miséria, ela resolveu atirar-se de uma ponte de Nova York, que completou 150 anos no ano passado. E então ela se aproximou da ponte no dia 31 de dezembro, que é um dia que muita gente suicida por causa da solidão. Vê as festas e a solidão devora. E então, quando ela pôs as mãos e ia saltar, um carro parou e falou, não faça isso. Ela teve um choque. O homem deixou o carro correndo, segurou-a e disse, você não tem o direito de fazer isto. Ela relaxou. E ele perguntou, por que você ia se matar? Ela disse em linhas gerais, sem contar que era duquesa russa. Ele disse assim, você não tem ninguém? Então vá para casa, estou indo agora. Vamos celebrar o ano novo. Ela escreveu assim, era um homem. E um homem e uma mulher, tarde da noite, em New York. É um perigo muito grande. Mas ele me falou com tanta bondade, que ele viu a minha interrogação no rosto e disse, eu sou judeu, eu sou casada, tenho 2 filhas, e eu vou adotar você como filha, se você deixar. Ela foi. Ela foi muito bem recebida em casa, tornou-se filha espiritual dele, que arranjou o emprego na Macy's. Notem a vida como a divindade vai interferindo. E até hoje ela está viva, muito idosa. Madame, como é chamada? O repórter que foi morar lá e casou espiritualmente com ela, escreve uma linda biografia que foi publicada em Goiânia, lamentavelmente com um número reduzido de páginas. Eu tenho um livro e já falei sobre ela aqui aos 10 anos. Quando a gente vê brotar da lama um lírio desse, vê que nada está perdido, porque ainda tem muita flor no meio da lama. Sede puros, como os lírios do campo. Ninguém é capaz de manter a brancura deles, nem Salomão, com todo o seu poder. Então nós somos lírios no chavascal, com as raízes ainda na lama. É só um pouquinho de esforço para nossas raízes ser aéreas. E na condição de raízes aéreas, ter uma vida espiritual que vale a pena. Vamos então orar pelos nossos irmãos gaúchos e por todas as vítimas das calamidades atuais. Façamos uma oração íntima, agradecendo os bens da vida e dizendo a Jesus que nós chegamos aqui com uma porção de questões mentais e vamos sair um pouco melhores ante as vibrações afetuosas dos nossos guias, nossos familiares e da Mãe Santíssima que vela por nós. Nós te pedimos, Jesus, por nós próprios, por aqueles a quem amamos, por todos quanto nos amam. Nós te pedimos pelos nossos adversários que nos desejam mal, que sejam felizes e nos deixem em paz.
pela nossa casa querida, aonde procuramos viver as tuas lições. Também te pedimos, em favor dos espíritos maus que se comprazem nas perseguições ao bem. Lembramos dos que se suicidaram e estão desesperados. Nós te suplicamos pela paz em nossos corações. Pela paz em nossa família, pela paz no Brasil e na terra. Abençoa nossa água, torna medicamento salutar para nossas necessidades. Benditos os dias do Senhor. Agradecemos-te tudo esta noite, suplicando-te que nos acompanhes de volta à família. Em teu nome, recordando a paternidade divina e a Mãe Santíssima, pelos Espíritos bons que nos vêm socorrer, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz.